parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição, e tomando levá-lo a Areópago. O que é isso? Vou ver o dicionário. Letra A, P, A, E. Esse aqui não tem. Vou ver no dicionário bíblico. Letra A. Areópago. Tá aqui. Sentido grego que diz a respeito da colina de Ares. É o nome Areópago. Também foi dado ao Supremo Tribunal de Atenas e é a instituição mais venerável da cidade, composta de 31 membros e juízes. Paulo foi levado para um tribunal. Então, amigos, estamos mais uma vez no canal Descomplica Gospel. Eu sou Marcelo de Oliveira, estudante de teologia. No vídeo de hoje, nós iremos abordar maneiras de se ler, interpretar e entender a palavra, a Bíblia. Então, darei 4 dicas para vocês no dia de hoje. Roda a vinheta! E antes de começar este vídeo, deixa o seu like, bota lá o dedão lá no like lá, compartilhe, se inscreva, comente, sugira temas. Vamos ao vídeo. Perceberam que no começo fiz uma breve historinha? Não repare a atuação do ator, mas sim o sentido da coisa. Que ficou mais fácil o entendimento do texto a partir do momento que eu entendi o que significava aquela palavra. A gente não pode parar a leitura quando encontra uma palavra diferente que não está no nosso dia a dia de uso comum. A gente, quando depara com a palavra, a gente para, busca o significado dela, para o texto ter significância, para poder entender o que está escrito, e depois a gente volta para ler o restante do texto e entender o seu significado. Então, vocês viram, eu busquei em um dicionário comum, não tinha a palavra que eu desejava. Busquei no dicionário bíblico e a encontrei. Então, o texto começou a fazer sentido. Não é necessário ter um dicionário bíblico de papel físico. Você pode baixar no aplicativo, no Play Store, ou se tiver iPhone, sei lá, eu não tenho iPhone, mas deve ter algum tipo de similar para baixar aplicativo de dicionários bíblicos. Isso é comum e é grátis. No vídeo de hoje a gente vai falar também sobre 4 dicas de como se ler a palavra de Deus e ter uma melhor compreensão do que se está lendo. Primeira dica: ler. Isso mesmo, ler. Às vezes a gente acha que sabe ler, como eu achava. Até que um dia um professor de literatura que eu tive falou para mim e disse: você está juntando palavras e não está lendo. Eu olhei para ele e falei: como? Aí ele me deu um texto, eu li, ele falou: e o sentido desse texto? Eu falei: não sei. Você juntou palavras, não leu. A leitura baseia-se em quê? Você ler e entender o que leu. Ter sentido as palavras. E você formar um pensamento depois daquela leitura. Leitura não é simplesmente a junção, juntar uma palavra para outra. Não é uma competição, sair correndo, vou atropelar. Não é nem leitura dinâmica, leitura atropelâmica. Porque existem pessoas que quando começa a ler um texto, ler um livro, ler a Bíblia, já começa a contar quantas páginas está faltando. Sai atropelando tudo. Não respeita a pontuação, não respeita nada. E com isso, não entende nada. Ou pior, quando entende errado. Dica número 2. A dica número 2 consiste no estudo da palavra. É, estudar. A gente tem que saber diferenciar estudar de decorar, que não é a mesma coisa. O estudo, você vai se debruçar sobre aquilo que você leu, vai pensar, vai racionalizar e vai procurar um sentido para aquilo tudo que você acabou de ler ou está lendo, até ter a compreensão. Não a decoração, não você decorar o que você leu. Você entender o que o texto diz. Talvez você entenda não com as mesmas palavras que está no texto, mas você entendeu o sentido, o famoso moral da história, o sentido que tem no texto. Você pode fazer o seguinte: pegue um texto, leia o texto, escolha o texto que você quiser,
Isso é uma dica dentro de outra dica. Pega o texto e pegue um irmão da igreja ou alguém que você conhece, do seu ciclo de amizade, e explique aquele texto nas suas palavras. Simplifica, bota de um jeito que a pessoa vai entender a mesma coisa que você entendeu quando você leu e o que o texto realmente significa. Se você conseguir explicá-lo de uma maneira mais suave, mais simples, você vai fazer dois trabalhos. Primeiro, que você vai edificar o seu amigo. E segundo, que você vai guardar, vai memorizar cada vez mais aquilo que você leu. E uma outra dica dentro dessa dica. Quando você for estudar, um caderninho, pegou o texto para estar estudando, anota, marca, você faz referência, você cruza informação, você faz anotações, que cada vez que você anota, você vai estudando e vai gravando na sua memória aquilo que o texto está querendo dizer. Vamos para a dica número 3. A dica número 3 é uma dica que pode até ser um pouco redundante com a dica 2, que é meditar no que você estudou e que você leu. Meditar e estudar não é a mesma coisa. A leitura você vai colocar dentro da sua mente o que está sendo lido. O estudo você vai fixar aquilo que você leu. E a meditação você vai dar significância à leitura e ao estudo. Porque na meditação você vai colocar aquilo em prática. Você vai começar a ter uma intimidade, no caso com a Bíblia, com Deus. Você vai abrir o seu coração e a sua mente para entender o que Deus está querendo falar contigo. Mudando de comportamento, mudando de pensamento. Então você vai... Meditação é refletir. Isso! Meditação é uma reflexão que você vai ter de acordo. Não é aquele negócio de botar uma sunguinha, ficar no alto da montanha, cantando no manto. Não, não é esse tipo de meditação. Não confunda. Meditação é você refletir sobre o que você leu e o que você estudou. E não esquecendo de uma coisa. A dica mais importante, que eu nem coloquei categoria das 3 dicas, porque ela é o ao concurso das dicas. É o que tem que se fazer primeiro, antes de se ler, principalmente a palavra de Deus. Orar. Ore. Ore em nome do Senhor. Assim como o Salmo 1, versículo 2, medita a palavra de dia e de noite. Você vai meditar. Como está em Tiago 1,5. Se algum de vós te falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto o que se lhe é dado. Deus dá a sabedoria e depois não fica falando que deu, porque Ele é o Senhor do amor e da bondade. E também Provérbios 2,6, que diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O mais importante foi o que eu dito por último. Antes de aplicar qualquer uma das 3 dicas que eu dei para poder entender a palavra, é a oração. Porque a gente ora, principalmente para a palavra de Deus, que é um texto sagrado, que nós somos cristãos, somos crentes, e a gente pega e faz oração pedindo a Deus sabedoria para que dê o entendimento de todas as coisas. Então, é a leitura, o estudo e a meditação, e antes disso tudo, a oração. Amigos e amigas, senhoras e senhores, se esse vídeo lhe ajudou em alguma coisa, se deu algum esclarecimento, bote nos comentários embaixo, ou se queira sugerir novos temas, também bote nos comentários. E além de fazer o comentário, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.